Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano Valente. Assunto de hoje: simbolismo. Conteúdo para segundo ano e quem está se preparando para o Enem, já no terceira série. Então, o simbolismo, qual foi a origem dele? Assim como o realismo, naturalismo, parnasianismo, também é um movimento literário que aconteceu no final do século XIX. Ao contrário do realismo, não há uma preocupação com a representação fiel da realidade. O simbolismo é totalmente o oposto disso. Tá? A arte preocupa-se com a sugestão. Não existe nada definido, não existe nada claro. O simbolismo é justamente isso: sugestão e intuição. É também a reação ao realismo, naturalismo, parnasianismo. É o resgate da subjetividade, ou seja, uma múltipla interpretação, não existe apenas uma única interpretação, um único ponto de vista. Dos valores espirituais e afetivos. Há uma aproximação com os ideais românticos, entretanto, com uma profundidade maior. Os simbolistas preocupavam-se em retratar em seus textos o inconsciente, o irracional, com sensações e atitudes que a lógica não conseguia explicar. O leitor não deveria tentar entender os textos, mas se deixar levar pelas sensações. É uma arte subjetiva, é uma arte que, para você entender, você tem que dar asas à sua imaginação, à sua criatividade, deixar de raciocinar, deixar de racionalizar a coisa. Aí você vai chegar perto de entender o simbolismo. Entre diferenças do simbolismo com o parnasianismo, na França, a poesia da segunda metade do século XIX assumiu duas formas. Ou era parnasiana ou era simbolista. Se fosse parnasiana, os poetas consideravam um poema o fruto de um exaustivo trabalho de sabedoria, perfeição rítmica e musical, que pretendiam descrever objetivamente a realidade. Já no simbolismo, que é a evolução do parnasianismo, surgiu fugindo da rigidez estética. Eles já não queriam mais ser perfeitos. Eles também queriam um poema mais livre nos temas e na forma, e não necessariamente somente soneto, todos com métrica. Não era isso que buscava o simbolista. O objetivo base do simbolismo é a sugestão, como já foi dito, a criação de imagens fluídas e a apresentação subjetiva da realidade, expresso pelo uso de sinestesias e metáforas sutis. Veja, por exemplo, essa imagem, O Poeta Viajante, de Gustave Moreau, um dos artistas simbolistas. Efeito de sugestão. Que sugestão nós temos aqui? Um anjo caído, ajudado por duas crianças, um anjo cego, um anjo que estava ferido de alguma batalha, meninos que usam trajes negros como se estivessem de luto. O primeiro menino lembra até um judeu, o segundo um alemão. Dá-se aí uma briga histórica entre judeus e alemães. Então, nada disso está certo, nada disso está claro, são apenas frutos da minha imaginação. Não há uma clareza sobre o que realmente está sendo passado. São sugestões. Características do simbolismo: reação subjetivista ao descritivismo parnasiano, abandono das fórmulas poéticas rígidas. A poesia deve ser um processo de sugestões, ou seja, ela deve sugerir e não dizer, não nomear. Sugestão através de símbolos, de metáforas originais, de uma linguagem cifrada. Sugestão através da musicalidade da linguagem, o uso de aliterações. Culto do mistério, do espiritualismo e do misticismo.
descoberta das camadas profundas da vida psíquica, domínio do vácuo, do obscuro, do nebuloso, do inefável. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso. Veja essa obra Nenúfares, que significa Reflexos Verdes, de Monet. Não há uma definição na imagem. Repare que a gente pode ver o quê? Que são apenas contornos, né? Monet sugere o que pode ser a realidade, que seriam os reflexos verdes. Seria isso um jardim? Uma floresta? Um rio com Vitória Régia? Não existe nada claro. Não existe também uma definição de que plantas, de que flores estão sendo trabalhadas aqui nessa imagem. Esse reflexo verde pode ser de um musgo, pode ser de uma floresta, pode ser de uma mata, um capim, algo devastado ou não, já que a gente tem esses traços roxos. Não sabemos. Os simbolistas procuravam resgatar a relação do homem com o sagrado, com a liturgia e com os símbolos. Buscam um sentimento de totalidade integrando a poesia à vida cósmica, como se fosse uma religião. Não aceita a separação entre sujeito e objeto, ou entre objetivo e subjetivo. Partem do princípio de que é impossível o retrato fiel do objeto. O papel do artista, no caso, seria o de sugerir, por meio de tentativas, sem querer esgotá-lo. Desse modo, a obra da arte nunca é perfeita ou acabada, mas aberta, podendo sempre ser modificada ou refeita. Mais uma obra de Moreau, São Jorge e o Dragão. Além da batalha épica entre esses dois seres, nós temos um cavalo que parece maior do que o dragão. É um efeito de sugestão, mas o dragão não é tão pequeno assim. E esse dragão simbolizaria o bem e o mal, como se São Jorge fosse a representação do bem e ele do mal, por isso ele tem traços negros. O que seriam aquelas mulheres acima da imagem, no canto direito? Seriam deusas? Seriam mulheres comuns? O que elas estão fazendo? Elas estão sentadas? Elas estão sobrevoando? O que pode ser descrito daí? E é complicado dizer também porque existe como se fosse uma névoa escura em volta delas. Seria a escuridão assombrando essas mulheres? Veja essa outra imagem de Vozes da Noite, de Muro. O que dá a ideia que a situação se passa à noite? Que outros traços, símbolos representam essas três mulheres ou homens como anjos? As três figuras angelicais são da mesma trindade ou diferentes, como se cada uma fosse responsável em proteger algo? Moreau sugere o que pode ser uma ideia de quem protege a humanidade, das trevas à noite. Também pode ser. Assim como o que você pode estar imaginando, tudo é possível no simbolismo. Ideal e obsessão de Carlos Schwab, um artista alemão. Trata-se de uma disputa entre o bem e o mal, ou não? Como é que eu posso perceber isso nessa imagem? É uma guerra entre o anjo e o demônio? Lembra o conflito entre amor emotivo e o carnal, como se eles estivessem realizando uma cópula? Qual a função da água na imagem? Um local, como se fosse uma praia, né? Um mar, um rio, ou uma simbologia religiosa, dados os significados que a água possui no âmbito religioso? Que sugestões e sensações são perceptíveis em volta do ambiente da obra? Repare que o céu está meio escuro, como se fosse o entardecer, o fim de um dia. Fim de um dia de guerra, uma batalha, não sabemos. E por aí